As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta sexta-feira, neste dia 27 de setembro de 2013. E olha, é muito bom saber que você está com a gente. Muito obrigado a você que já estava dando a liderança de audiência à nossa Melodia, ao nosso Disque M, e a partir de agora continua, porque neste momento também a Melodia está em primeiro lugar dentre todas as FMs do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua participação efetiva, sempre aqui no nosso debate. E nesta sexta-feira não será diferente, porque nós estamos contando aqui com você, com a sua participação sempre efetiva, você encerrando a sua opinião, participando também aqui da nossa pesquisa do dia. Pesquisa do dia. Pois é, gente. Olha, olho grande, inveja, pensamento contrário. Deixa eu acrescentar mais um dado aqui, que não é novo, não é? Oração em contrário. Agora tá um negócio complicado demais, não é? Como é que é isso? Você acredita que essas coisas podem lhe prejudicar de alguma forma? Qual a sua opinião a respeito desse tema, hein? Estou com o resultado parcial aqui da pesquisa e daqui a pouquinho eu vou estar trazendo aqui o resultado parcial. O que me impressionou muito, o resultado parcial da pesquisa. Daí a importância desse nosso debate. Aqui nesta sexta-feira nós estamos contando com você, viu? A sua opinião é muito importante. E às 8 horas da manhã, quando nós entramos com a nossa pesquisa, que estamos anunciando desde ontem, e quando nós chegamos aqui, anunciamos a pesquisa hoje e abrimos a votação, eu falei, gostaria que você usasse de sinceridade, porque às vezes você tem esse sentimento, mas eu não posso falar, porque senão as pessoas vão me criticar. Eu queria que você fosse sincero. Acho que é um grande passo hoje, né? E em tudo na vida a gente usar de sinceridade, não é? Então, participe efetivamente aqui da nossa pesquisa do dia. E para debater esse tema aí, um timaço! A dama da mesa, não é? Hoje, para nossa alegria, a doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, no Maneró, na Ilha do Governador. O pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Central, na Barra da Tijuca. E hoje, para nossa alegria, o pastor Sandro Faustino, da Assembleia de Deus em Figueira, Nova Iguaçu, compondo hoje a mesa de debatedores aqui na nossa Melodia. Nós vamos começar, como sempre, o nosso debate orando. O pastor Josué Valandro Júnior vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Santo Deus, que responsabilidade falar ao coração de tantos ouvintes e falar a tua verdade, falar a tua palavra, falar o teu querer. Portanto, ó Deus, queremos nos esvaziar nesse momento e pedir que teu Espírito nos conduza e que o pastor Eliel do Carmo, nosso condutor neste debate, seja um instrumento nas tuas mãos, para que a tua glória se revele em cada palavra, em cada conselho dado, pelo nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje. Deixa eu revelar, normalmente eu faço o contrário, né? A gente ouve aqui as primeiras opiniões, as primeiras impressões dos nossos convidados e aí a gente passa o resultado da pesquisa. Mas deixa eu começar então, já com o nosso resultado parcial. Nós estamos perguntando, olho grande, inveja, pensamento contrário. Você acredita que essas coisas podem lhe prejudicar de alguma forma? 53% dizendo que não, mas 47% dizendo que sim. É para esse cenário, para esse público, é para esse resultado que nós vamos estar trazendo então e fazendo o nosso debate a partir de agora. Eu começo com a minha querida doutora Sueli Barreto para falar sobre essa questão, se é muito mais a questão psicológica do que espiritual, como é que é isso, as crendices, existe um fator cultural nessa questão, como é que é isso, hein? Doutora Sueli, muito bom tê-la aqui nesta sexta-feira, bom dia! Bom dia, Eliel, bom dia, mesa, bom dia, ouvintes, é um prazer enorme estar aqui. Eu quero dizer que tem um pouco de cada coisa que você falou, ou tudo. Porque, na verdade, é o psicológico, ou seja, tudo aquilo que eu tenho medo vai me acontecer. Né? Tudo aquilo que eu acredito acaba me acontecendo. É a pessoa que tem medo de olho gordo, porque essa pessoa está... tudo se resume à inveja.
né? Porque ela está querendo o que eu tenho. Aí bate o carro, tá vendo? Foi o olho gordo. Não, não foi barbeiragem sua. Porque você ficou acreditando que provavelmente aconteceria isso. Não existe esse poder do outro sobre a tua vida. Existe sim o poder de Deus, que é soberano, e o poder de você sobre a sua própria vida. Quer dizer, não adianta você dizer que é cristão se você não vive como cristão. Se você não crê na soberania de Deus, se você acha que é capaz de uma pessoa, porque deseja alguma coisa sua, você perder aquilo, né? Então, até eu estava lendo esses dias na internet, lá da vidente portuguesa, né? Que previu a sua própria morte e acabou se suicidando. Então, a sua previsão deu certo. É mais ou menos por aí o negócio. Né? É mais ou menos por aí. Quer dizer, você fica tão apavorado com as coisas que acaba acontecendo. Agora, quando você luta, sabe qual é o maior inimigo do homem? É o medo. É o medo. Tudo aquilo que você tem medo, um dia te acontece. Isso está escrito em Jó, me parece que tem um versículo ali, eu não tive tempo de fazer uma pesquisa ampla sobre isso, mas existe um versículo em Jó que diz mais ou menos isso, tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Né? Eu tinha muito receio deste versículo, né? E quando as coisas me aconteciam, eu dizia, meu Deus, né? Será que é isso que está acontecendo comigo? Eu lutava contra, eu orava, eu pedia a Deus, mas essa coisa é crendice, olho gordo, usa colírio diet, né, que vai resolver teu problema. Não acredite nessas bobagens. Não acredite que o outro tem poder de influenciar de qualquer maneira as coisas que vão acontecer na tua vida. Porque dessa maneira você está colocando essa pessoa no lugar de Deus. Então, segue daqui para frente crendo que Deus é soberano e só Ele tem o poder de modificar alguma coisa na tua vida. Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues, muito bom também tê-lo nesta sexta-feira no nosso debate. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia a toda a nossa família Melodia. Bom dia a a mesa aqui, essa linda mesa aqui, que está aqui hoje ao nosso lado. Para nós é uma alegria participar mais uma vez aqui do debate. E eu entendo, pastor Eliel, que muito também é fruto da crendice popular, da cultura, do fator cultural. Nós estamos num país muito místico, muito dado a estas coisas. E muitas vezes a gente traz essa carga do passado, de coisas que nós vivenciamos lá atrás, de situações que foram vividas, pessoas que participaram de religiões afro-brasileiras e que trazem essa cultura impregnada no coração e que às vezes é difícil da pessoa se desligar do passado, dos ensinos do pai e da mãe. Então nós vivemos num país muito supersticioso, em que a superstição faz parte da vida das pessoas e muita gente acaba, mesmo após a sua conversão, trazendo isso e duvidando. Será que não é verdade? Será que não tem um fundo de verdade nisso? Então, muitas vezes, isso traz um peso para o coração. E como nós já dissemos aqui, como já foi dito pela doutora Sueli, o grande problema é quando, por medo, aceitamos aquela palavra, aquela inveja, o olho grande, a cobiça, porque isso tudo é irmão gêmeo um do outro, né? Um anda junto com o outro e acaba criando aquela situação. Como a palavra de Deus nos ensina em 1 João capítulo 4, versículo 18, quando diz lá que o medo produz tormento. Então, quanta coisa nós não produzimos, a nossa mente tem essa capacidade de produzir esses fantasmas, de achar que este ou aquele mal são fruto da inveja ou do olho grande de alguém. Que na verdade isso não existe. Não vai, sobre a nossa vida não vale encantamento, diz a palavra de Deus. Então eu estou guardado pela mão de Deus, pela proteção do Altíssimo. O desejo de alguém, aquela cobiça de alguém que vem contra aquilo que eu tenho, não tem o poder de mudar as circunstâncias na minha vida. É Deus que nos guarda. Eu preciso crer nisso. É uma questão de confiança em Deus, de acreditar no Senhor. Então a minha crença no Senhor, a minha fé em Deus, faz com que eu ande protegido pela graça de Deus, sob a proteção divina. Enfim, Deus nos guarda e nos protege. Então, a inveja, o mal olhado, muitas vezes a gente permite que essas coisas venham. Obviamente, a pesquisa diz lá, a inveja traz algum mal. Aqueles que acreditam nisso, obviamente vão estar absolutamente abertos a qualquer tipo de influência. Qualquer coisa que aconteça, eu vou achar que é aquele mal que alguém desejou, que alguém fez. A verdade é que Deus nos guarda, Deus nos protege. Então a inveja por si só não representa o mal.
a outras coisas que a gente vai conversar sobre isso ao longo do debate. Mas a inveja, o olho grande, o mal olhado, por si só, não representa um perigo para nenhum de nós, porque a graça de Deus está sobre nós. Muito bem. Para nossa alegria, hoje estamos recebendo o pastor Sandro Faustino. Que bom tê-lo aqui. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel do Carmo, debatedores. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós nesta manhã. Eu só gostaria de pegar um texto que você falou aí da pesquisa sobre oração contrária. E por incrível que pareça, esse tipo de orações existe. Tem muitas pessoas que fazem oração contrária. Mas Deus só responde oração segundo a vontade dele. Então podem fazer oração contrária que for. Mas o importante é se Deus vai responder ou não. E Deus só responde oração segundo a sua vontade. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que têm medo disso. Ficam preocupados com essa situação, porque tem alguém fazendo orações contrárias, tem alguém com inveja, alguém com olho gordo, olho grande, não é isso? Mas aqueles que estão debaixo da sombra do Altíssimo, nenhum mal nos atingirá. Obrigado. Muito bem. Meu querido pastor José Avalandro Júnior, sempre muito bom tê-lo aqui, querido. Nesta sexta-feira, então, que alegria. Obrigado pela presença. Bom dia, meu irmão. Muito bom dia, pastor Eliel. Que mesa maravilhosa. Que prazer estar aqui ao lado da doutora Sueli, dos pastores, e Sandro e Humberto. Estou muito feliz. E cada um aqui contribuiu de uma maneira muito inteligente. E uma coisa interessante que foi falado aqui é a questão da crendice que nós temos. Ronald Miller, ele escreveu um livro muito importante com o título O Mensageiro, a Mensagem e o Alvo, um negócio desse. E ele fala sobre a evangelização dos povos. E ele fala que para evangelizar os povos, nós precisamos entender a cosmovisão. Como os povos analisam as coisas. E ele começa a trabalhar lá no Éden. E ele vai dizer que existem 3 princípios que aconteceram lá no pecado do Éden, que vão determinar a cosmovisão de um povo. Ele vai falar da culpa, vai falar da vergonha, porque eles se sentiram culpados porque pecaram, a vergonha que eles ficaram de Deus, e o medo. Qual vai ser a reação de Deus conosco? Então, nós vemos que os povos que vieram da África, por exemplo, esse povo era um povo que tinha uma cosmovisão muito ligada ao medo. E eles vieram para cá e tudo, se fizer isso, acontece isso. Se fizer aquilo, vai ser castigado. Se fizer isso, vai ter um espírito que vai fazer isso. Você vê que os povos indígenas também têm muito a cultura do medo. Ah, não, porque tem um espírito da floresta. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ali é perigoso, aquela área é sagrada. E a gente começou a trazer isso, essa cosmovisão, que não tem nada a ver com a vontade do Senhor, que visitava Adão e Eva, que era de relacionamento, de bate-papo, que quando eles estavam nus, os cobriu, ou seja, providenciou algo para eles logo no início de tudo. Nós estamos vendo isso chegando à igreja. E aí a gente começa a ter uma cultura de que, meu irmão, cuidado, quem está trabalhando na tua casa? A mulher o quê? Ela faz o quê? Ela é macumbeira, a mulher? Manda embora porque vai amaldiçoar a tua casa. E tu comprou onde? Eu comprei na feira. Comprou na feira? Aquele cara lá, eu acho que ele é de feitiçaria, por isso que você comeu aquele mamão e o mamão te amaldiçoou. Você ganhou um presente, quem? Da tua sogra? Mas a tua sogra não é esotérica? Joga fora, porque é amaldiçoado. E a gente começa a criar uma cultura do medo, que não tem nada a ver com a nossa cosmovisão. Nós somos um povo para frentex, nós somos um povo alegre, que samba o tempo inteiro, até mesmo quando a sua situação não está tão boa, porque povo para rir da sua desgraça igual a gente, porque nós estamos vivendo um tempo de desgraça. Se a gente olhar as decisões do Supremo Tribunal Federal, as decisões políticas, as decisões, o que está acontecendo no nosso país, e a gente ri disso. Nós somos um pouco para frente. Agora, quando isso chega na igreja, o que acontece? A gente tira o poder de Deus como essência da nossa existência. A gente começa a viver em função, o que pode estar me amaldiçoando? Quem pode estar de olho gordo? Quem pode estar mandando um presentinho para minha casa para amaldiçoar meu filho e minha filha? Meu Deus do céu. Quando eu vou na padaria, eu não pergunto qual é a religião do padeiro, não.
Quando eu vou na padaria, eu não pergunto se aquele pão foi consagrado a São Jorge, ou a isso ou aquilo outro, não. Porque o apóstolo Paulo me ensina que quando a gente vai comprar uma carne, tinha umas carnes sacrificadas a ídolos, que era melhor nem perguntar de onde vinha. Porque se soubesse que vinha de outro lugar, para não causar escândalo, não deveria comer. Então, eu quero dizer que nós temos que viver com tranquilidade, sabendo que a nossa vida é dirigida por Deus. Infelizmente, muitos púlpitos trabalham a cosmovisão do medo. E por isso, começa a colocar princípios de que, olha, meu irmão, seu olho gordo, tem uma maldição sobre a tua vida, tem alguém querendo te arrebentar, ó, Deus está me revelando aqui agora, ó, estão querendo a tua morte. Toda hora tem. Se pegasse macumbaria em crente, não tinha um pastor vivo. Tá aí, 11h16, aqui, participação, o J de Manguinhos participando, dizendo, Eliel, bom dia também os debatedores. Eu acho que a questão da oração ao contrário, de uma pessoa crente, entre aspas, coloca ele aqui, que acaba se tornando uma pessoa feiticeira. Por estar fazendo com que essa oração se torne não uma oração, mas sim uma praga rogada. E que acabe recebendo o inimigo. Está aqui dizendo aqui o Jota de Manguinhos participando com a gente. A Priscila, aqui, da Ilha do Governador, terra do meu querido pastor Humberto Rodrigues. Eu moro em um terreno que já foi terreiro de macumba. E as pessoas que conheço me dizem que eu não consigo fazer nada na minha casa. Se eu estivesse em casa, não consigo ir para a igreja, porque sempre acontece alguma coisa. E todo mundo diz que é por causa desse terreno. Será que é verdade isso? Isso pode acontecer, doutora Sueli Barreto? Eu acredito nisso. Vocês sabem que a minha origem é espírita, minha família era toda espírita. E quando eu me converti, eu conheci a verdade e vi que aquela pessoa que aceita Cristo, ela fica intocável, porque Cristo levou todas as maldições na cruz. Eu creio nisso. Eu acho que você ser crente e não crer é uma coisa totalmente incoerente, né? Eu acabei de achar aqui aquele texto de Jó que eu falei, só para deixar para os nossos ouvintes, Jó 3:25. A desgraça que eu tanto temia acabou caindo em mim. Quer dizer, ele, depois de passar por aquilo tudo, ele viu que todo o problema estava nesse medo que ele tinha, né? Quem de nós que não tem medo de acontecer uma desgraça, né? Então, veja bem, a pessoa que faz uma oração contrária, né? Que coisa mais absurda isso, você orar, creio eu que seja isso, desejando mal para o outro, né? Que ele seja destruído, parece até Davi lá, né? Cai um raio sobre a cabeça dele, mata todo mundo. Pô, mas tem hora que dá até vontade da gente orar assim, dependendo daquilo que a gente está passando, né? Mas na realidade, não é assim que Deus age, não é assim que o crente, o cristão, o que Jesus nos ensinou é amar o inimigo. Olha, isso é difícil, gente. Agora há pouco tempo, quando a minha filha estava doente, eu recebi um e-mail do ex-marido da filha caçula, aonde ele tinha uma foto lá que nós tínhamos tirado a imagem dele, porque deixou de fazer parte da família, né? Arrumou outra mulher, saiu fora. Então nós borramos a imagem dele. E ele então começou a dizer que a minha filha estava doente porque nós fizemos aquilo com ele. Eu falei, olha, isso é coisa de Satanás, eu não vou acreditar nisso, porque o desejo de Satanás é que eu sofresse com isso. Eu deixei para lá. Aí passou, ele pediu perdão, no dia que a minha filha faleceu, ele foi lá em casa, me abraçou. Eu disse, pode subir, me abraça, não tem problema, eu chorando, ele chorando. No dia seguinte ele postou aquela foto e disse, glória a Deus, Deus é fiel. Quer dizer, olha como é que Satanás faz, né? Trabalha ao contrário de Deus. Meu Deus. Absurdo isso. Então, eu falei assim, gente, eu sinceramente, eu nem chorei, nem fiquei aborrecida. Eu fiquei com muita pena e orei por aquela pessoa. Porque uma pessoa que faz isso é digna de pena. Ela não tem o menor sentimento, ela não tem o menor amor ao próximo. Sabe? Então a gente tem que pensar assim, você não tem que ficar com raiva das pessoas, você tem que ter pena, tem que ter misericórdia e orar muito por essas pessoas, porque Deus tem poder, se aquela pessoa quiser mudar, pode mudar, né? Então é isso, oração contrária é estupidez. Muito bem, o presbítero Josevaldo da Bahia participando aqui com a gente, tudo isso tem uma fonte, Satanás. Tendo comunhão com Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Obrigado pela participação aqui com a gente.
A Genival da Conceição Barros do Maranhão também está ligado aqui no nosso debate Melodia. Essa questão também, o pastor Humberto Rodrigues, que a gente está falando aqui, a gente falou de cultura, a gente falou de crendice, a gente falou de cosmovisão, a gente falou aqui de um fundo histórico, mas espiritualmente também, quando alguma igreja coloca de que você tem que levar algo para proteger a tua casa, acaba corroborando com essa visão que você tem que colocar algum objeto na minha casa para poder minha casa ficar livre disso. Eu não estou dizendo assim, olha, então isso existe, isso pega, porque se você não fizer, como é que é isso, pastor Humberto Rodrigues? Isso, pastor Eliel, é esse sincretismo religioso da qual hoje a gente vê invadindo as nossas igrejas, invadindo a igreja evangélica brasileira, que justamente vem corroborar com essa cultura impregnada na nossa nação, que já foi aqui citada, e que a gente tenta pegar uma carona nisso tudo para tentar encher templos da igreja. Porque, na verdade, é muito mais fácil, a pessoa vai acreditar nisso. Eu não ensino a verdade. A palavra de Deus diz isso. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E muitas vezes o que falta é o conhecimento, a revelação da verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que falta muitas vezes é o conhecimento da palavra de Deus, para que a gente saiba, por exemplo, que o que vai abençoar na minha casa não é a vassoura que eu varro, porque vai abençoar a minha casa, porque essas coisas são ensinadas em muitos lugares, que eu tenho que levar para casa uma vassoura ungida para tirar o mal olhado da minha casa, para tirar as coisas ruins dentro da minha casa. Porque se eu varrer com a vassoura comum é um absurdo o negócio, mas são essas coisas que são ensinadas. E muitas vezes o problema, já falamos aqui, a irmã que citou a questão de que a casa dela foi colocada, havia um centro espírita na casa dela. Pastor Eliel, esses dias eu estava atendendo alguém e a pessoa me disse assim: pastor, porque eu preciso que o senhor ore por mim para tirar esse mal da minha vida, porque todo dia, quando o meu despertador desperta, eu não tenho vontade de sair da cama, eu não tenho força para sair da cama, então eu acho que é um mal que está na minha vida. Eu falei: eu vou ter que orar por mim também, porque o meu despertador desperta às 5 horas da manhã. E tu pensa que está à vontade de levantar? Não, eu quero ficar mais um pouco mais. Tem coisa que a gente espiritualiza certas situações, e traz esse medo ao nosso coração, que aí o problema vai acontecer de verdade. Aí não foi a inveja da pessoa, é o medo que está no meu coração. Não é porque a casa não precisa estar dentro de uma casa que foi levantada em cima de um cemitério, ou no centro espírita, ou em lugar nenhum, para que o diabo levante dificuldade para ir para a igreja. Ele vai levantar dificuldade na vida de qualquer um de nós, porque ele quer atrapalhar a nossa caminhada cristã. Então são coisas que fazem parte da vida de qualquer um de nós. Pedro diz isso. 1 Pedro capítulo 5 vai dizer: sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pela irmandade no mundo inteiro. Todos nós enfrentamos esses desafios. Para nós precisamos ter a força, o conhecimento bíblico para fugir disso. Porque o que falta muitas vezes é o conhecimento da palavra de Deus, para não acreditar em mentiras, em sincretismo religioso, em coisas do ponto de contato. É essa doutrina do ponto de contato da fé, que tem que ter o amuleto tal, o amuleto tal. Só mudamos de lugar, mas continuamos acreditando nas mesmas bobagens que acreditávamos antes de nos convertermos. Infelizmente, essa é a verdade em muitos lugares. A Maria Aparecida de Piabetá está dizendo: não, pois quando se tem Deus ou fé em Deus, nada abala, porque estamos sob a proteção divina. Nova Iguaçu, o Wilson participando, dizendo: sim, prejudica as próprias pessoas que sentem isso. Dizendo ele aqui. Em Bangu, o Márcio Rogério está com a gente dizendo: não, pois não há maldição para quem está em Cristo. A Ginalva Messias de Miguel Couto, pastor Sandro, diz assim: sim, o olho grande é a pior coisa. A minha própria irmã tinha inveja de mim. Cheguei a perder quase tudo. Comecei a buscar a Deus e tudo mudou. Jesus me levantou. Olha a percepção dessa ouvinte aqui de Miguel Couto. Hein, pastor Sandro Faustino? Léo, me fizeram essa pergunta ontem, dizendo assim: pastor Sandro, aconteceu já comigo de uma pessoa chegar na minha casa e olhou um anel que eu tinha e falou muito bem do anel e elogiou o anel, e quando ela foi embora, que eu fui olhar pro meu dedo, o anel estava quebrado. Pastor, ela me jogou um olho grande. Não é isso? Isso acontece com muitas pessoas com essa dúvida na sua mente. Tem pessoas que crê nisso mesmo, que um olho grande de alguém atinge alguma coisa. A doutora falou uma coisa aqui interessante. Se a gente olhar bem, se a gente crer nisso em olho grande, nós vamos estar dando poder ao homem. Está dando poder. É como se o meu olho, não é isso?
o meu olhar tem a condição de fazer mal para alguém. Não é isso? Então eu estou dando poder e condição ao homem de trazer o mal sobre a vida de alguém. Na realidade, como foi já dito aqui, isso não existe. O homem não tem poder para trazer o mal sobre a pessoa. O único mal que pode atingir é a própria pessoa que está tendo olho grande ou está com esse sentimento de inveja. A ele mesmo está se prejudicando. Mas uma coisa interessante, Eliel, como é que explica então uma pessoa que entrou numa casa, num lugar, elogiou alguma coisa e se quebrou? Eu entendo também que tem pessoas que estão tão carregadas espiritualmente, né? Tão oprimidas por Satanás, e o espírito maligno ali pode tentar agir de alguma coisa. Mas na vida de um cristão não pode acontecer de jeito nenhum, porque nós estamos cobertos sobre o sangue de Jesus Cristo. Na vida do cristão não acontece, não vai acontecer, jamais acontecerá, a não ser que ele estiver debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e banhado no sangue de Jesus Cristo. Muito bem. Pastor Josué Abolando, as nossas mensagens, elas levam exatamente o povo ter essa conscientização, essa certeza, porque se não for pela palavra, e conhecereis a verdade, é a verdade que liberta. A partir do momento em que isso não é falar da verdade, nenhuma outra filosofia, nenhum outro evangelho, absolutamente nada vai confrontar com isso. Como é que é isso hoje, hein, pastor Josué Abolando? Nós temos uma cultura de terceirização. Eu não quero, muitas vezes, pagar o preço de ter uma experiência minha. Vou dar um exemplo disso. O A.W. Tozer, ele vai falar num livro dele que você tem dois tipos de pessoas. Você tem o escriba e o profeta. O escriba é alguém que sempre ele fala de alguma coisa que ele ouviu de alguém ou que ele está lendo de algum lugar. Ele copia o que ele está vendo, ou ele anota o que alguém está ditando. O profeta não. O profeta recebe de Deus e comunica. Então o que acontece? Nós temos a cultura de escriba. Nós temos um povo que o tempo inteiro só quer receber. Ai, que linda essa experiência. Ai, que lindo esse texto. Ai, que linda essa palavra. Que linda essa canção. Que linda essa ministração. Que linda essa teoria. Que lindo esse conceito. Que lindo esse debate. Mas essas pessoas não estão se disponibilizando para irem para a palavra e terem a sua própria experiência. Então você se torna o quê? Você se torna uma pessoa facilmente manipulável. Porque, querido, poder persuasivo, a gente já viu que pessoas levaram grupos grandes a se matar por causa de persuasão e lendo a Bíblia. Nós temos aí algumas histórias aí do Tintone da vida. E nos Estados Unidos, há 4 anos atrás, aí, um cara botou fogo na casa, todo mundo dentro. E todo mundo ficou para morrer. Então a gente não pode achar que o fato apenas de um homem estar com a Bíblia quer dizer que ele está pedindo a Deus discernimento, tendo uma vida no altar para conduzir o povo a uma direção. Há muitas aplicações bíblicas fora do contexto. Se eu pegar uma frase dizendo não há Deus, eu vou dizer o quê? Que Deus não existe? Mas se tiver escrito antes assim, disse o louco, não há Deus, é isso que a Bíblia diz. Disse o louco, não há Deus. Se eu ler só não a Deus, parece que a própria Deus está dizendo que Deus não existe. Então é muito importante que nós tenhamos uma experiência com a palavra, para parar com essas manias. Já reparou que cada hora é uma onda, cada hora é uma mania? Uma hora é dente de ouro, outra hora é cair no espírito. Não estou dizendo que Deus não pode dar um dente de brilhante e que Deus não pode dar alguém uma experiência de cair no chão. Meu irmão, não estou aqui limitando Deus de nada. Estou dizendo o seguinte: interessante que cada hora é uma fase. E naquela fase todo mundo busca aquilo. Eles buscam a experiência de outro. Eles não buscam a palavra para a vida deles. Então a gente começa a ter realmente uma cultura muito perigosa de gente que não sabe, por exemplo, o que é o plano de salvação. Por que você é crente? Por que Jesus morreu na cruz? Vem cá, a vida é eterna. Você tem noção do que é isso? Não, estou preocupado agora com as minhas bênçãos. Estou preocupado agora com a minha conquista. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Mas calma aí. O evangelho nunca foi essa busca afoita pelos bens materiais. Nunca foi. Nenhum deles morreu rico, querido. O C.S. Lewis vai dizer que se alguém quer uma religião para atender suas demandas pessoais, que não procure o cristianismo. Eu não te sugiro o cristianismo, ele vai dizer.
Porque o cristianismo, se você for olhar a vida daqueles que viveram o cristianismo intensamente, normalmente é de sacrifício, normalmente o que tem é para os outros. Então, a gente precisa ter experiência com a palavra, pastor Leão. Você tocou no ponto-chave. Precisamos parar com essas manias de ficar ouvindo qualquer um, de ficar ouvindo qualquer pessoa. Procura avaliar qual é o coração desse líder, qual é o coração dessa igreja, o que está sendo pregado, qual é o cuidado com as famílias, qual a orientação com as pessoas, qual é o discipulado oferecido, e não apenas uma frase de efeito, um jargão gospel, e vai todo mundo atrás. Muito bem. Doutora Sueli, essa questão psicologicamente não pode também afetar, porque a gente faz uma confusão do psicológico e do espiritual. Essa questão de inveja, a senhora vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, doutora Sueli? Depois do nosso intervalo, não sai daí, a gente vai falar sobre isso aqui. Tem muita coisa ainda pra gente discutir na segunda parte do nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. Muito bem, 11h34 aqui na nossa Melodia. 11h34 de volta então com o nosso debate nesta sexta-feira. Estamos discutindo o tema olho grande, inveja, pensamento contrário. Você acredita que essas coisas podem lhe prejudicar de alguma forma? Estamos discutindo esse tema com o pastor Josué Valandro Júnior, com o pastor Sandro Faustino, o pastor Humberto Rodrigues e com a doutora Sueli Barreto. Doutora Sueli, até que ponto essa questão psicológica ela afeta? Porque a gente tem dificuldade de fazer essa diferença do psicológico, tal qual a maldição, que a gente já discutiu aqui. E aí trava a pessoa, mas é uma questão psicológica, porque não pode ser uma questão espiritual. Nessa questão também, caminha nessa mesma ideia de uma questão psicológica, de uma inveja, que a Bíblia também vai dizer, porque nem todo mundo está preparado para saber daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se a gente pegar o livro de Neemias, lá ele vai dizer, saí sozinho, não falei com ninguém. Ele poderia ter falado, estava todo mundo com ele. E aí, doutora Sueli? Olha, o problema da inveja, ele está sempre ligado àquela coisa da autoestima baixa. É a pessoa que não tem a capacidade de conseguir as coisas para ela e às vezes deseja o que está pronto. Vamos dar um exemplo. A mulher deseja o marido da outra porque a outra é feliz com o marido. Acontece que ela pega esse marido dessa mulher e vai ser infeliz. Porque ela queria, não era o marido, era a felicidade da outra. Sabe? A inveja está sempre baseada nisso. Eu quero um carro igual àquele. Aí ela compra o carro igual àquele, né? Tem que trabalhar, né? Lógico, não vai ganhar assim de sorteio. Trabalha, compra o carro igual àquele, aí não sabe dirigir e bate o carro. Então, a psicologia, ela trabalha muito essa coisa do que é o querer. Sabe? Você desejar as coisas que você alcança. A gente sonhar é possível. Eu posso sonhar em melhorar, em fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa para. Que coisa seria essa? Trabalhar mais, estudar mais, né? A pessoa que não estuda, eu ia falar que não vai ser nada na vida, mas pode ser, né? Dançador de funk, cantor de funk e pode ser jogador de futebol. Então eu desfaço aqui a minha palavra, né? Mas se estudar tem mais possibilidade, né? De quê? De ser funcionário público, de carreira, vai ganhar um bom dinheiro, ter bons carros. Mas, deixando a brincadeira à parte, a realidade é essa. Você nunca vai ser feliz invejando o que o outro tem. Você tem que sonhar os seus sonhos, sonhar os sonhos de Deus. Você tem que ser assim, eu desejo isso, mas será que eu posso ter? Então, a partir daí, você vai lutar para ter aquilo. Agora, se você deseja, mas não tem capacidade para aquilo, então é melhor você partir para outra, sabe? Essa coisa da psicologia é uma coisa muito complicada da gente explicar o que é a mente humana. É um negócio muito difícil, porque o homem ele tem desejos que Deus não aprova. O homem, ele quer, às vezes, fazer coisas que não está dentro da vontade de Deus. Então, eu costumo dizer o seguinte, mesmo sendo psicóloga, e eu tratei muito tempo só de cristãos, eu quero dizer o seguinte, eu dizia para eles isso, você tem que saber qual é a vontade de Deus. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente tem paz. A gente não inveja a coisa do outro, a gente não quer o que o outro tem, a gente busca apenas aquilo que a gente deseja, não porque o outro tem.
Ah, meu filho comprou um carro novo, então eu tenho que comprar um também. O meu pai tem uma caminhonete, então eu tenho que ter uma caminhonete. Sabe, não é assim que a vida funciona. A vida funciona de um jeito. Essas pessoas nunca vão conseguir o seu ideal. É exatamente aquilo que Lacan disse. O homem tem um oco dentro de si e ele classifica esse oco como desejo. E este desejo nunca será satisfeito. Agora, se esse oco do homem, como Agostinho diz, for preenchido por Deus, aí então esse oco já vai deixar de existir. Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues, a Bíblia tem algum versículo na Bíblia Sagrada que dê margem, ou lá, assim, bem remoto para essa questão que nós estamos discutindo aqui? Porque se a gente pegar a Bíblia Sagrada, a gente vai ver a questão de Jó, que a doutora Celi já citou aqui. Ele teve que pedir permissão para Deus, porque Deus conhecia, Deus fez referência, Deus foi testemunha de Jó. A gente vai ver tantas coisas, mas os ouvintes estão mandando aqui. Foi a doutora Celi que falou aqui, né? Porque a pessoa, quando recebe Cristo, ela fica intocável. O ouvinte diz assim, mas o espinho que Satanás enviou a carne de Paulo, tem alguma coisa a ver, alguma correlação disso aí, pastor Humberto? Não, pastor Eliel. Em relação a Bíblia cita a inveja em vários textos. E todos eles explicando, ou falando sobre a situação do invejoso, ou explicando a fonte da inveja, que é do coração humano. Como eu disse, a inveja, a cobiça, isso tudo andam de mãos dadas, são irmãs gêmeas. Tiago, por exemplo, vai dizer que ninguém que é tentado, diga que é tentado por Deus, mas sim pela sua própria cobiça, que acaba dando a luz ao pecado. Então, muitas vezes é isso que vem do coração. Então, a Bíblia está repleta de textos que falam a respeito da inveja. Mas em nenhum deles vai dizer que a inveja pode fazer mal a alguém, ou a inveja vai fazer mal para o invejoso. A inveja faz mal para aquele que tem inveja. E isso sim é uma verdade. E aí a gente precisa dividir aqui uma coisa da outra. Uma coisa é a inveja. E a inveja, não vai nos fazer mal. Se eu estou guardado pela mão de Deus, olho grande, a inveja, seja que nome quiser dar, isso não vai nos fazer mal, não vai nos atingir, como nós já falamos. O espinho não foi dado pelo Satanás. A ideia é essa de que valorizar as coisas do diabo e tirar o poder. E o pastor aqui já falou isso, o pastor Alessandro já falou isso aqui pra gente, o pastor Sandro já falou isso aqui pra gente, que muitas vezes a gente está dando poder ao homem ou ao diabo, valorizando as coisas que vêm ou do homem ou do diabo, quando na verdade a gente esquece que é Deus que está no controle da nossa vida. Agora, uma coisa é a inveja, e nós já discutimos bastante aqui sobre a inveja. Uma coisa é a inveja, outra coisa é isso que a doutora Sueli aqui falou nessa palavra antes de mim aqui, sobre o invejoso. Porque muitas vezes, o invejoso não é nem que ele deseja o que eu tenho, é que o sentimento dele é que não queria que eu tivesse o que eu tenho. Não é que ele se alegraria em conquistar aquilo. Ao contrário, ele não queria que o outro conquistasse aquilo. A alegria dele não é conquistar alguma coisa, mas é que o outro não conquiste. Porque nós temos modelos, é bom. Pô, eu quero ser igual, quero crescer, aprender como pastor, quero crescer como a irmã, eu quero crescer na minha vida. Isso é ótimo, a gente ter como modelo, como referência para nós. O problema do invejoso é que ele deseja o mal do outro. Não é que ele quer o bem para ele quer o mal para o outro. E aí é um detalhe, algo que eu quero chamar a atenção. Pastor Léo, se a inveja não pode nos tocar, o invejoso às vezes toca. O invejoso às vezes toca. E a Bíblia está repleta de exemplos disso. Caim e Abel, por exemplo, foi uma situação disso. De inveja, de ciúme, que também anda junto com a inveja, que vai lá e mata o irmão. A Bíblia vai falar e vai citar, por exemplo, o texto de Mateus 27:18, Marcos 15:10, vai dizer que Jesus foi morto por causa da inveja dos fariseus. José e seus irmãos, Atos capítulo 7, verso 9, vai dizer que os irmãos dele o venderam pelo sentimento de inveja. A perseguição de Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 5, os homens invejaram a Paulo e por isso levantaram uma perseguição contra ele. Enfim, a inveja em si não vai nos tocar. Mas o invejoso pode. Por exemplo, uma calúnia levantada no trabalho de alguém. O invejoso está lá com inveja de alguém e levanta uma calúnia, uma difamação, inventa uma história. E aí pode atingir alguém, pode ser atingido. Então, aí é diferente. A inveja não vai me fazer mal. Mas talvez uma ação, enquanto isso está no campo metafísico, não pode me tocar.
Mas quando sai do metafísico para a prática, aí é um perigo. Aí o invejoso, ele pode se tocar. Ué, e aí, como é que faz então? Deus nos guarda? Guarda. Mas, como eu disse, vai causar o mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a ação de um invejoso pode trazer um sofrimento para a nossa vida se nós não tivermos o cuidado. E aí a Bíblia chama atenção para nós, de nós sermos prudentes, de nós sermos sábios, de nós entendermos que as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Isso tudo é verdade. Nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Tudo isso é verdade. Mas eu não posso aqui deixar de citar que uma coisa é a inveja. E a inveja não pode nos tocar. Mas a ação de um invejoso pode prejudicar a caminhada de alguém. Pastor Sandro Faustino. Eliel, agora a gente foi um pouquinho mais profundo. E como eu queria falar agora como pastor. Eu tenho apenas 33 anos, vou fazer 15 anos pastoreando. Desde os meus 18 anos de idade que eu cuido de igreja. Eu queria trazer isso para o campo da igreja. Porque nesses 15 anos, a inveja é um pecado, está lá nos 7 pecados capitais. E esse sentimento de inveja, de cobiça, é um dos sentimentos que mais dá trabalho dentro da igreja. Trabalho de irmãos invejando um do outro. Eu já tive caso que você separar uma pessoa obreira, a outra não está preparada, ela, por inveja daquela pessoa, desviou, saiu da igreja. Entendeu, pastor? Nós também, quantos pastores, eu já vi isso, pastores invejosos, por incrível que pareça. Inveja por ver um discípulo dele crescendo, e ele então, por medo de ver esse discípulo dele crescendo, movido pela inveja, quantas vezes já o reprimiu ou tentou impedir de alguma forma o crescimento dele. Quantos que estão dentro da igreja atrapalhando, tentando na realidade atrapalhar outros de crescer, de avançar, porque ele vê um irmão da igreja que começou às vezes com ele e na realidade vê ele crescendo numa velocidade um pouco maior, então começa a invejá-lo e começa a criar nele um sentimento, e ele não consegue ficar no metafísico, querer trazer isso para o campo da realidade e tenta atrapalhar. Então esse espírito está tomado em várias igrejas, na vida dos irmãos, que precisa ser quebrado, que precisa ser repreendido. Eu aprendi que esse sentimento chamado inveja é tão terrível. Tem um cientista que ele diz assim, não é isso? Ele é cientista e psicólogo. Ele diz assim, que nós confessamos tudo. Nós confessamos o ciúme, nós confessamos o ódio, nós confessamos até o homicídio, até o adultério nós confessamos. Mas você ouvir alguém confessando que é invejoso é difícil. É difícil alguém confessar. E o tratamento e a cura para isso vai ter que ser confessando. Por isso, esse sentimento é difícil você arrancar de alguém deixar desse sentimento. Porque não confessa. É um dos sentimentos que, segundo o sábio Salomão, vai dizer que apodrece os ossos. Ele diz assim, um coração saudável é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E tem muito dentro da igreja com esse sentimento, tentando atrapalhar a obra de Deus, que precisa ser quebrada e repreendida em nome de Jesus. O ouvinte de Bangu traz aqui uma questão, olha só a situação dela. Somos de uma família evangélica, mas meu pai, que é obreiro, se irrita com facilidade, e daí começa a dizer palavras de maldição, tipo desgraçado, condenado no meio dos infernos, vida infeliz, porque Deus não me mata ou permite que o diabo consuma a minha alma. Isso nos entristece muito. E diz aqui, não prosperamos. E aí, pastor Josué Valandro Júnior? Na verdade, aí a gente já não está mais falando de olho gordo de terceiro. Nós estamos falando da própria atitude dele. Aí sim, eu creio piamente que uma pessoa, ela pode dar legalidade a influências satânicas sobre a sua vida, ela pode dar legalidade a processos depressivos sobre a sua vida, ela pode dar legalidade a instrumentos corrosivos da sua fé na sua própria vida. Quando esse homem fala isso, primeiro, ele amaldiçoa todo mundo. Agora, isso é uma discussão teológica violenta, mas eu tenho uma autoridade espiritual sobre os meus filhos. Eu creio, alguém pode falar, não é bem assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não. Quando um pai diz para um filho, você é nada, você é uma porcaria, isto tem uma influência espiritual profunda. Isso não acabou. E psicológica também.
Porque quando eu profetizo na vida do meu filho, eu digo na vida do meu filho, você, filho, você fez uma coisa errada aqui, mas deixa eu te falar, eu acredito em você. Você é meu filho. Você vai ser um vencedor. Você vai ser um homem de Deus. No mundo espiritual, isso tem uma força violenta. No mundo espiritual, eu estou exercendo uma intercessão de alguém que tem autoridade espiritual sobre o filho, porque o primeiro ministério da gente é a família da gente. E todos nós temos um chamado ministerial, e o primeiro é meu filho, meus 2 filhos e minha mulher. Então, eu creio que esse homem, quando ele está amaldiçoando a família, ele está gerando uma oportunidade para que eles absorvam isso. E talvez não tenham força psicológica e espiritual para contradizer isso que ele está dizendo. Em segundo lugar, quando esse homem diz, eu sou um derrotado, eu sou isso, bem, a doutora Sueli pode falar com muita propriedade sobre o que isso exerce sobre o emocional da pessoa. Ela fica sem estruturas emocionais para resistir ao dia mal. O dia mal sempre vai existir, gente. Ah, pastor, mas não deveria existir, porque eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou servo do Deus Altíssimo. Querido, tem que existir o dia mal. Tem que existir. Mas por que tem que existir, pastor? Tem que existir porque é quando o dia mal vem sobre o ímpio e o crente, e a reação do crente é diferente, que a gente revela que nós temos algo além das circunstâncias. É nessa hora que nós revelamos que nós temos um Deus que é o nosso tudo, que nos é suficiente. Porque se a gente for esperar dia bom, dia bom, dia bom, dia bom, vai vir o diabão. Porque vai minar a nossa fé. O dia ruim vai vir sim. Vai vir. E o próprio Jesus testifica disso quando ele vai à cruz e recebe sobre si um castigo que nem era dele. Ah, pai, mas ele tomou sobre si todas as nossas dores. Que isso, querido? Depois que Jesus morreu na cruz, os discípulos, cada um morreu de um jeito pior. Teve gente que morreu crucificado de cabeça para baixo, pior ainda que Jesus. Mas nós precisamos entender claramente, então, esse conceito, porque senão nós vamos nos enfraquecer. Esse homem aí, se ele começar a declarar, calma aí, eu sou servo de Deus, esse dia de nuvem vai passar, vai brilhar um novo sol sobre a minha vida. Ah, meu querido, no mundo espiritual e dentro dele vai ativar um novo processo. E é isso que eu quero dizer para esse irmão. Muito bem. Ah, pastor José não falou aqui, mas começa a pipocar, porque o princípio da comunicação é que o outro entende. Né? Imagina no rádio. Aí começou a pipocar aqui maldição hereditária. O que a gente já discutiu aqui é exaustou essa questão de maldição hereditária, a doutora Sueli Barreto. Porque o sujeito também traz, até numa questão de poder transferir para outrem, ele coloca a culpa na maldição hereditária, que a gente já discutiu aqui. Biblicamente não há fonte, base nenhuma para essa questão de maldição hereditária, doutora Sueli. Nenhuma, isso é uma doutrina espírita esotérica. Não existe para o crente a maldição hereditária, não existe o karma. Né? Para o espírito esotérico é o karma. Ele está passando por isso por causa do karma, porque na outra encarnação ele fez aquilo. A Bíblia diz que cada um dará contas a Deus de si mesmo. Então, que maldição hereditária é essa? Existe sim a genética má hereditária, existe sim a aprendizagem no comportamento sem caráter, que é hereditário entre aspas, porque você está na convivência com mau caráter, você acaba adquirindo aquele mau caráter, a mentira, a falsidade, tudo isso são coisas adquiridas. Não existe o pai dizer para o filho, você vai ser isso a vida inteira. Ele só vai ser se ele acreditar no pai. Porque a gente chama em psicologia isso de rótulo. Você rotula o seu filho. Você vai ser uma porcaria, você não consegue estudar, e o menino acredita naquilo, a autoestima dele vai estar lá no pé. Mas se ele fizer um tratamento, se ele orar, se ele procurar um pastor, e o pastor mostrar para ele o quanto que ele é amado por Deus, porque abaixa a autoestima, não é por essa palavra do pai, é porque ele se sente não amado pelo pai. É porque ele percebe que o pai não o ama. Por isso fala daquele jeito. Né? Então, é essa falta de amor que leva o indivíduo a ter uma autoestima muito baixa. E ele começa a achar que ninguém é capaz de amá-lo, ninguém é capaz de acreditar nele, ninguém é capaz de fazê-lo feliz. Porque ele foi criado
dessa maneira. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Agora eu queria só mostrar aqui o negócio do espinho da carne, rapidinho, Eliel. Nessa Bíblia que eu uso, a Bíblia Viva, explica muito bem. Quando Paulo fala sobre espinho na carne, ele diz que ele tem um espinho na carne e tal. Aí ele diz a partir, Romanos, 2 Coríntios 12, e ele, a partir do versículo 9, ele diz assim: agora sinto-me feliz em gloriar de ser tão fraco. Eu estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear meu próprio poder e meus talentos. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho e com os insultos, as durezas e as perseguições e as dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Paulo está defendendo o seu direito ao apostolado. Estão metendo pau nele. Então ele está mostrando aqui que esse espinho da carne não era sofrimento, era confiar na graça de Deus. E quando nós temos um espinho na carne, uma doença crônica, uma coisa que esteja atrapalhando a sua vida, se você confiar no Senhor, mesmo que você não seja curado, você vai continuar a trabalhar no reino, a fazer as coisas que Deus está te mandando, e Deus vai te abençoar. Aqui, o Cristian Teotônio de Itaguaí, pastor Humberto, dizendo aqui, como hoje é dia de São Cosme e Damião, o que dizer do medo de se pegar doce nessa data? Já pegando um gancho aqui na palavra do pastor Josué Valandro, a questão sacrificada, porque também esse aqui é um outro ponto que a igreja deveria explicar mais, não só no dia de hoje, não só nessa questão aí desses dias consagrados. A questão aqui não é nem questão de medo, é questão de uma explicação e um ensinamento. Não, se é consagrado a ídolo, então não toca. Se você sabe que é isso, pastor Humberto? Exatamente, exatamente. Se eu sei que aquilo ali é consagrado a ídolo, é uma festa pagã, consagrada a santos, a entidades, eu não vou participar daquilo, porque aquilo não faz bem para a minha vida. Não vai fazer bem para a minha vida, para o meu testemunho dos de fora, porque aí eu vou estar igual a todo mundo. E nós precisamos ser diferentes, ser luz, ser sal da terra. Então é uma festa hoje sacrificada a ídolos. Nós sabemos que todos os doces que são dados à criança são oferecidos a ídolos, a entidades, a santos católicos, a entidades do espiritismo, do candomblé, a festas que são realizadas dentro de centros espíritas. Por que a gente vai permitir que os nossos filhos participem disso? Então, evidentemente, isso não é uma festa para nós. Isso deve ser ensinado na igreja. Isso deve ser colocado. Ontem nós fizemos uma festa lá na nossa igreja, no culto Jesus, o doce mais doce. Exatamente para explicar para as crianças o que é isso. Qual é o mal desses doces que são sacrificados a ídolos. Porque nós sabemos, é diferente daquilo que o pastor Josué Valandro aqui falou no início da sua palavra. Eu vou na padaria e eu não sei se o padeiro está trabalhando lá e está sacrificando o trabalho dele a ídolos. Eu vou no açougue, eu não sei o que o cara está fazendo. Eu abasteço no posto de gasolina e eu não sei o que o dono do posto está fazendo lá de sacrifício por todos os carros que entraram no posto. Mas eu não sei. E aí Deus me guarda. Mas daquilo que eu sei, eu não tenho que participar. Porque está claro, está evidente, está diante dos olhos. Então não faz bem, não convém. Então essa festa de hoje é uma festa que todo mundo sabe para que serve, para que as coisas estão sacrificadas. Essa é a ideia que a gente precisa ter e ensinar nas nossas igrejas. 11h56. Pesquisa do dia. Olha o resultado aqui da nossa pesquisa. Nós começamos então o nosso debate. Olho gordo, olho grande, inveja, pensamento contrário. Você acredita que essas coisas podem lhe prejudicar de alguma forma? Nós começamos com o debate com 53% dizendo que não, né? 47% dizendo que sim. Em 50 minutos de debate, não é? 64% dizendo que não. Olha como é que o esclarecimento, o ensinamento, o Zé 46 funciona aqui todos os dias. A questão do ensinamento, a questão da palavra de Deus, viu? Então a gente termina o debate, resultado final: olho grande, inveja, pensamento contrário. Você acredita que essas coisas podem lhe prejudicar de alguma forma? 64% dizendo que não, 36% dizendo que sim. Creio que se tivéssemos mais uma hora, com certeza elucidaríamos aqui mais ouvintes e muitos deles estariam participando com a gente, o que a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer a Deus a vida dos nossos convidados de hoje. Fantástico. A gente vai voltar num outro ponto, tá, desse debate, para a gente poder trazer mais informações
tá certo? E muito importante a sua participação, muitos ouvintes participando aqui com a gente. Quero agradecer a minha querida doutora Sueli Barreto, que é da comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Telefone de contato, doutora Sueli. Telefone de contato é 9106-2925. 9106-2925. Só estamos terminando de agendar até novembro. Tá certo. Né? Fala depois, com a Cristine. Com a Cristine. Depois só em março. Já comprei a agenda nova. Se você quer marcar para março, pode marcar com antecedência. Se eu estiver vivo até lá, eu vou, prometo. Beijo, doutora. Em espírito eu não vou. Tá certo. Meu querido pastor Sandro Faustino, obrigado pela participação com a gente. Pastor Sandro é da Assembleia de Deus de Figueira, em Nova Iguaçu, endereço da nossa igreja, um contato e os dias de culto lá, meu pastor Sandro. Léo, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, Amém. pela Rádio Melodia, pelos debatedores aqui, que Deus abençoe. Só gostaria de mandar um abraço para todos lá da Assembleia de Deus do bairro de Figueira, Ministério Céus Aberto, todo o bairro de Figueira, Miguel Couto e Nova Iguaçu. O endereço da nossa igreja fica na rua Coronel Alberto de Melo, número 381, Figueira, Nova Iguaçu. O nosso telefone para contato é 7808-3234. 7808-3234 e 3102-1151. 3102-1151. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Sandro. Pastor Josué Valandro Júnior, Batista Central, na Barra da Tijuca, endereço, dias de culto e telefone, pastor Valandro. Mar, Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Eu queria convidar cada ouvinte que possa nos visitar. Todo domingo temos 3 cultos, um às 11 horas da manhã, o outro às 17 horas e outro às 19h30. Você será muito bem-vindo ali. E também quero te convidar para toda quarta-feira. Temos a quarta profética às 19h30, com a liderança do pastor Emerson Pinheiro, da pastora Fernanda Brum. É um culto muito bacana também. Que Deus te abençoe muito. Um beijo, fique na paz. Obrigado, pastor Valandro Júnior. Pastor Humberto Rodrigues, da Nova Vida, no Maneró, na Ilha do Governador. Endereço, dias de culto e contato, pastor Humberto. Nós estamos ali na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, número 265. Nossos cultos no próximo domingo são às 9h30 da manhã e às 19 horas. Ao longo da semana, terças e quintas, sempre às 7h30 da noite. Estamos ainda no meio de uma obra, sempre gera algum desconforto. Nós estamos lá, servindo a Deus, e será um prazer receber todos aqueles que moram ali na Ilha do Governador, que ainda não tem uma igreja evangélica. Será uma alegria recebê-los. Muito obrigado, um abraço para toda a família. Obrigado, pastor. Valeu, gente. Obrigado, Luciano Severo. Obrigado a Nayara Girard, também a Natália Melo, a Nathalie Melo e a Geisa Ramos. A gente volta na segunda-feira às 11 com o nosso debate. Amanhã às 8, nosso encontro aqui na nossa Melodia, logo após a Manhã de Glória com Matos Nascimento. Tá bom? Amanhã às 8 vamos estar juntos aqui, se Deus quiser. Chegando Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior. Obrigado, gente. Valeu, tá? Deus te abençoe. Fechando então mais uma semana de debates aqui. Obrigado pela liderança que você dá pra gente. Nosso muito obrigado. Valeu. Segunda, você ouve mais um Debate Melodia. Mais um Debate Melodia. Mais um Debate Melodia.